Olá a todos, nós hoje damos sequência ao estudo do livro Nosso Lar, né? Nós estamos no capítulo 6, cujo título é Precioso Aviso. Precioso Aviso porque a gente vai perceber o quanto o conselho, a orientação do Clarencio foi muito importante aqui nesse momento aqui para André Luiz. Revendo um pouco aqui da semana passada, em que o Clarencio vai visitar ali o André Luiz, pergunta como ele está, e o André Luiz ali começa a falar, a reclamar muito, né? Reclamar excessivamente de tudo que estava acontecendo com ele, das dores, do sofrimento, da saudade ali dos familiares, né? Mas Clarencio ouve ali atentamente, não interrompe, né? E há um momento em que Clarencio diz para que ele não fale excessivamente de si mesmo, né? Falamos na semana passada que quantas vezes o desabafo é necessário, a conversa com alguém amigo é necessária, né? Ajuda ali para que a gente alivie ali, desanuvie o nosso coração, a nossa mente. Mas o Clarencio diz a ele: evite falar excessivamente de si mesmo. E uma pergunta que Clarencio faz a ele, se de fato ele desejava a cura espiritual. Então, esse detalhe, de fato você deseja? Então, falamos que essa é uma reflexão bastante importante para que nós, de fato, não só possamos desejar, mas, acima de tudo, buscar os recursos, né? Fazer ali a parte que nos cabe. Então, o que seria de um médico que lhe dá medicação, mas o paciente não toma? Não existe milagre. E o Clarencio continua dizendo, então, para André Luiz: lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso, trabalhoso, né, e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos, disciplinar os lábios. Olha que interessante isso, o quanto temos ouvido isso, né? Sobre ali os pensamentos, criar pensamentos novos, sair ali daquele círculo vicioso de pensamentos de pessimismo, de tristeza, de desânimo, não é? Então é muito importante essa renovação dos pensamentos, mas eu só renovo aquilo que eu vejo uma razão para isso. Eu renovo a partir do momento em que eu observo quais são os meus pensamentos. Porque às vezes a gente não se olha, não se observa e não percebe que esses pensamentos de tristeza, de desânimo, eles se repetem de uma tal maneira que eles passam quase a incorporar o nosso modo de ser, não é? Então é muito importante estarmos atentos a isso para que a gente mude esse padrão de pensamento, né? Busque ali, através das leituras, através dessa autoobservação do mundo e da autoobservação, através ali de um filme, enfim. A vida nos oferece ali vários recursos para que nós possamos nos alimentar de pensamentos saudáveis, benéficos, né? Então ele fala: é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, né? Disciplinar a nossa língua, né? Começarmos ali a refinar um pouco aquilo que sai da nossa boca, né? Que sejam palavras ali para os outros ou as palavras que são ditas até para nós mesmos, esse diálogo interno. Então é muito importante nós termos essa consciência, o que temos pensado, o que temos falado ao longo de um dia, né? Então, Clarencio continua dizendo: somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante soe identificar, né? Significa identificar a indesejável cegueira da alma. Então ele nos alerta, né? Para que a gente não classifique, não veja o esforço que é necessário como uma imposição esmagadora, né? Porque se encararmos as nossas dificuldades como uma imposição esmagadora, tudo dá uma conotação, né, de uma conotação pesada mesmo, cansativa, né? Como se estivéssemos sendo punidos ali pela vida. Mas se nós enxergamos aquilo como um desafio, como uma oportunidade de crescimento,
isso muda bastante ali o prisma pelo qual a gente percebe as coisas. E como ele fala também, não enxergar padecimentos quando ali é uma luta edificante. Quanto mais utilize o verbo, a palavra, por dilatar considerações dolorosas no ciclo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nessa casa, atenderá aos seus parentes na terra. Então, aqui procurando esclarecer e confortar André Luiz que os parentes nunca estarão esquecidos, eles terão ali o auxílio, o amparo, como foi dito, dependendo do quê? Da nossa necessidade e do nosso merecimento. Mas o desamparo, isso jamais nós sofremos desse mal. Nós é que não percebemos ali o amparo, a ajuda, mas no momento oportuno, assim como foi para André Luiz, ele ficou 8 anos ali, numa região difícil ali do umbral, a assistência estava ali, o Clarencio quantas vezes estava ali do lado, mas André Luiz não percebia em função da sua revolta, do seu desespero, da falta de preparo espiritual que ele não cultivou aqui na terra, mas a ajuda estava ali. Mas depois que ele faz ali uma prece sincera, que ele de fato ali se abre ali para ajuda, aí ele consegue perceber o amparo que estava ali, aguardando essa brecha ali na alma dele. E o Clarencio continua dizendo, devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Então temos a nossa família, até falamos com um sentimento de posse, a minha família, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. E a gente sempre lembra Khalil Gibran, que de uma maneira poética e sábia ele diz: vossos filhos vêm através de vós, mas não de vós. Ou seja, são espíritos que renasceram através de nós, que fomos instrumentos ali, mas eles são filhos de Deus, são espíritos criados por Deus, filhos de Deus. Então, por isso ele diz aqui que a nossa família, ela é ali, são seções da família universal, sob a direção de Deus. Clarencio continua dizendo: estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos do futuro, mas nós não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Olha como Clarencio aqui é firme e objetivo, Estamos aqui te ajudando para estruturar os teus projetos, a tua recuperação, mas nós não temos tempo para ficarmos presos ao passado, à lamentação improdutiva. Além disso, temos nessa colônia os compromissos de aceitar os trabalhos mais ásperos, mais duros, como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, com justiça, aprenda a pensar ali com equilíbrio, com bom senso. Nesse inteirinho, nesse intervalo, secara-se-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi uma atitude diferente, embora envergonhado da minha fraqueza. Então vejam mais uma vez que Clarencio aquele é muito firme, muito objetivo, muito claro, muito claro. No entanto, ele faz isso ali sem afetação, sem nervosismo, sem irritabilidade, no sentido de trazer o quê? Essa educação ali de André Luiz, educação espiritual, despertando ali em André Luiz novos pensamentos, novas perspectivas, Então, muito direto, muito franco, muito claro, sem dar margem ali para as dúvidas, mas essa firmeza com amor, com cuidado. Clarencio continua dizendo: não disputava você na carne
as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos enxamados? Não se interessava pela remuneração justa, pelas expressões de conforto com possibilidades de atender a sua família? Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, o valor ou recebimento. Aqui é o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Olha, uma outra visão da dor. Não que a gente vai buscar a dor deliberadamente, que a gente fala, eu quero sofrer. Mas essa dor que naturalmente a vida nos apresenta, às vezes se impõe, para os espíritos mais maduros, do lugar de desespero, eles encaram como o quê? Uma possibilidade de enriquecer a alma. E até interessante essa palavra aqui, possibilidade de enriquecer a alma. Uma possibilidade porque pode ser ou pode não ser, dependendo de como a gente reage aos momentos de dor, às decepções, que quantas vezes nos incomodam, nos machucam, mas são convites ali para repensarmos, para mudarmos a rota, para percebermos o que de fato vale a pena aqui na nossa existência. Clarencio continua dizendo: a luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Clarencio pergunta para André Luiz. As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como um patrimônio sagrado, na movimentação da qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhes condena a saudade justa. É natural, é justo que ele tenha ali as saudades da família. Qualquer um de nós ali ligado à nossa família, teríamos essa saudade. Então, Clarencio diz, ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica, não constrói o bem. Se ama em verdade a sua família na terra, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me por elucubrações, por pensamentos, por reflexões mais sadias. Enquanto meditava, a sabedoria de valiosa advertência, meu benfeitor, como um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, voltava a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Vejam que interessante, que lá no início do capítulo, ele entra no quarto de André Luiz, ele pergunta, como está? Melhorzinho? Então, depois de todo esse fato, de toda essa lamentação de André Luiz, e de toda a advertência, o precioso aviso, que é o título desse capítulo, depois de toda dessa lição, Clarencio volta a perguntar, então, como passa? Melhor? É como se na vida Deus os perguntasse, como você está se sentindo? E que a gente aqui, como André Luiz, reclamasse, e depois de uma orientação ele nos perguntasse de novo, e agora? Diante dessa nova visão, desses aprendizados, como é que você se sente? Ou melhor, como você se posiciona ali perante a vida? E André Luiz responde, contente por me sentir desculpado, à maneira de uma criança que deseja aprender, vou bem melhor, para melhor compreender a vontade de Deus. Então fica aí esse aprendizado desse capítulo tão interessante, desse precioso aviso, para que a gente não vai neutralizar as nossas reclamações, as nossas queixas, mas que a gente, ao longo dos próximos dias, a gente reduza ali esse desespero, esse queixume, e às vezes a gente não fala, mas mentalmente estamos alimentando ali
pensamentos de queixa, de desânimo, né? Então esse precioso aviso aqui de Clarencio, que é um convite, né, para essa renovação do nosso pensamento, selecionando muito bem aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente, ou seja, o que temos lido, o que temos ouvido, o que temos falado, quais são os assuntos que nos agradam, que nos estimulam, né, para que a gente ali, aos poucos, dia após dia, nós possamos nos alimentar mais de esperança, né, mais de alegria, de bom ânimo, porque é isso que Deus ali espera de nós. Não uma perfeição, mas o nosso esforço, a nossa boa vontade. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e na próxima semana a gente começa o capítulo 7.